Fala pessoal, hoje vamos estar falando um pouco sobre a Itaúsa e seus respectivos resultados do primeiro trimestre de 2023. Mas antes eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e também seu comentário. A sua ajuda tem sido muito importante para o crescimento do canal, visto que o canal tem crescido dia após dia com a ajuda de vocês. E gostaria de pedir também para que você me ajudasse a bater a primeira meta do canal de 500 inscritos. Então vamos para o conteúdo sem enrolação. Os resultados do primeiro trimestre de 2023 da empresa Itaúsa, nós podemos ver então, né, que na apresentação os administradores, né, deixou uma mensagem que visa aí o, a forma que a Itaúsa, né, a empresa, ela tem sentido diante dos seus resultados e diante do cenário que nós estamos enfrentando e a empresa também está enfrentando, né? Então, a frase, né, que melhor descreve é a seguinte: os resultados do primeiro trimestre de 2023 da Itaúsa refletem a resiliência do nosso portfólio diante de um momento desafiador para a economia do Brasil e do mundo. Alfredo Setúbal. Então, de acordo com o Alfredo, a Itaúsa ela teve o primeiro trimestre de 2023 aí que mostrou aí que a empresa é uma empresa resiliente, né? Uma empresa que tem suportado, que tem crescido, que tem, diante das dificuldades, né, conseguido se sobressair diante de cada dificuldade aí que a empresa vem enfrentando também o cenário econômico, né, vem enfrentando e nesse momento desafiador aí, como ele diz, para a economia do mundo e do Brasil, né? Então, mesmo tendo essa dificuldade, né, esse momento desafiador, a empresa ela tem sobressaído e é um ponto muito importante para a empresa, para a organização, também para os seus colaboradores, os investidores. Então, podemos ver aqui, né, no relatório de administração, nos destaques da Itaúsa, nós podemos ver então que a Rude apresentou no primeiro trimestre resultados estáveis em relação ao reportado no primeiro trimestre de 2022, expurgados aí os efeitos da venda pontual das ações da XP no primeiro trimestre de 2022, demonstrou assim solidez e resiliência do portfólio diante do contexto macro desafiador, como foi dito no início do vídeo. Também, como destaque, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, o Conselho de Administração passou a ser composto por 4 novos membros independentes, 44% então, e o Comitê de Auditoria foi instituído aí de forma estatutária, e do novo Plano de Incentivos de Longo Prazo da Itaúsa. Então, foi aprovado no primeiro trimestre de 2023. Também, relato integrado da Itaúsa de 2022, o aumento do nível de disclosures e CINDI da Itaúsa, né, e das empresas do portfólio, e no relato integrado de 2022, divulgado em abril de 2023. Então, podemos ver refletidos, né, a nova estratégia e pilares de CINDI da Holding, anunciados em dezembro de 2022. A empresa apresentou lucro líquido recorrente de 2,7 bilhões, tendo um aumento de 0,6% versus no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao primeiro trimestre de 2022. Também o valor dos ativos aí de 98,8 bilhões, 17% versus, né, ao apresentado no 31 de 3 de 2022, e um ROI recorrente de 14,6% ao ano. Então, podemos ver que foi de 1,8 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. Na lucratividade e retorno, nós podemos ver aqui que teve uma variação negativa, né, no primeiro trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022, de menos 24% no período. Também o lucro líquido recorrente de 2,6 bi no período, uma variação negativa assim de 0,6%, um ROI, né, sobre o PL médio de menos
7,3 pontos percentuais e um ROI recorrente sobre o PL médio de menos 1,8 pontos percentuais. Balanço patrimonial do ativo total aqui podemos ver que teve uma variação de 14,5% no período em comparação ao período anterior, né? Ou seja, o primeiro trimestre de 2023 em comparação com o ano de 2022 no mesmo período. Também podemos ver que o endividamento líquido teve uma variação de 18,1% em comparação ao primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2022, sendo que em 2023, no primeiro trimestre, o endividamento aqui 3,9 bilhões. Patrimônio líquido teve uma variação de 12,3%, sendo no primeiro trimestre de 2023, 73,6 bilhões no período. No mercado de capitais, capitalização de mercado, podemos ver que teve uma variação negativa de menos 15,9 pontos, 15,9% e um volume financeiro médio diário de menos 30,1%. Então, podemos ver que a empresa ela acabou considerando a exclusão do ganho de capital oriundo de alienação das ações da XP no primeiro trimestre de 2022 de 1,1 bilhão para melhor comparabilidade, né, dos períodos. Então, está incluído aqui a venda da XP no primeiro trimestre de 2022. No relatório da administração no primeiro trimestre de 2022, podemos ver que em março, especificamente de 2022, a Itaúsa alienou 12 milhões de ações da XP pelo valor de 1,8 bilhão, no que resultou um ganho de capital de 1,1 bilhão, reconhecido aí em seu resultado. Abaixo, a empresa apresenta então o lucro líquido recorrente e o ROI recorrente ajustado, excluindo tal ganho de capital dos resultados do primeiro trimestre, melhor comparabilidade dos indicadores dos períodos. Então podemos ver aqui, né, na forma gráfica, um ROI de 14,6%, um lucro líquido de 2,6 bilhões no primeiro trimestre de 2023. E esse resultado recorrente das empresas investidas, registrado pela Itaúsa no primeiro trimestre de 2023 versus o primeiro trimestre de 2022, resultou aí no resultado recorrente proveniente das empresas investidas, refletidas aí na Itaúsa no primeiro trimestre de 2023, totalizando 3 bilhões, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, que foi refletido do resultado consistente do seu portfólio de investimentos. O Itaú Unibanco então apresentou um crescimento de carteira de crédito, o que resultou uma melhor margem de cliente, além do crescimento das receitas de serviços e seguros, e as quais foram parcialmente compensadas por maior custo de créditos advindo aí do aumento da carteira e do aumento da inadimplência. O banco apresentou redução do índice e eficiência, atingindo assim 39,8% no consolidado, sendo novamente o menor nível de série histórica da companhia, resultados aí apresentados. Podemos ver que também a despesa administrativa totalizou 32 milhões no primeiro trimestre, teve uma redução de 9% em comparação ao período anterior. E também aqui, se desconsiderarmos aqui o efeito, as despesas teriam totalizado 39 milhões, um crescimento de 10% em função a maiores despesas com projetos de comunicação e advocatícias. As despesas tributárias atingiu 108 milhões no primeiro trimestre, uma redução de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando houve um aumento de despesa tributária de impostos, PIS, COFINS, sobre o ganho de capital das alienações da XP, foi ocorrido em 2022. As outras despesas operacionais totalizaram, aqui podemos ver, 2 milhões no primeiro trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2022 a receita de 1
1,2 bilhões referiu-se aí majoritariamente ao ganho das alienações de ações da XP, fato que não ocorreu em 2023. Os resultados financeiros atingiu 182 milhões negativos no primeiro trimestre de 2023 e a piora do resultado financeiro em 70 milhões frente ao primeiro trimestre de 2022, que podemos ver aqui que recorreu, né, então, principalmente ao aumento das despesas com juros em função da alta da taxa básica de juros no período. Também houve a quinta emissão de debêntures no período de agosto de 2022 para financiar a aquisição da participação na CCR e reforçar o caixa da holding. Podemos ver que esse efeito negativo foi parcialmente compensado pela liquidação antecipada da segunda emissão e da segunda série da quinta emissão de debêntures em dezembro de 2022. E também o lucro líquido, podemos ver que totalizou então 2,7 milhões no primeiro trimestre, reduziu 25% em relação ao período, né, totalizando 3,7 milhões apurados aí no período do ano anterior, principalmente em função da alienação da XP. Então, né, como já foi dito, também esse lucro líquido recorrente foi de 2,6 milhões no primeiro trimestre. Aqui podemos ver que o lucro líquido ele foi afetado por eventos não recorrentes que totalizaram o efeito positivo de 128 milhões no primeiro trimestre, resultando assim da própria Itaúsa. Houve um impacto positivo também no recebimento da earn-out, relatório de vendas da Elequiros, no valor de 113 milhões. Então, Itaúsa aí apresentando então crescimento, apresentando resultados positivos. A estrutura então do capital de endividamento, a composição aí da dívida, nós podemos ver que passivos, né, 110,9 milhões, sendo 13%, e patrimônio líquido de 73 milhões, quase 74, totalizando 87%. Então, esses valores referentes ao balanço individual da Itaúsa, podemos ver que passei por debêntures, dívidas e juros sobre capital próprio, provisões de processos tributários e demais passivos, aqui na composição de passivos do gráfico, né? Na composição do capital, que foi no dia 31 de março de 2023. Então foi importante ressaltar que as ações da XP, detidas pela Itaúsa, representaram importante fonte de liquidez da decisão estratégica já anunciada pela Itaúsa. Então, se considerado tal valor como posição de caixa, a companhia apresentaria uma dívida líquida de 1,8 bilhão. O cronograma de amortização então da dívida, podemos ver que, datada aqui, né, dia 31 de 3 de 2023, o prazo médio da dívida da companhia é de 4 anos e 4 meses, custo médio aí do CDI mais 1,61% ao ano. Podemos ver que em 2025 a dívida líquida da companhia de 2,9 bilhões e a empresa vem apresentando aí resultados positivos, né? Porém, a empresa vem se reinvestindo, pagando dividendos abaixo, né? E aqui podemos ver que a terceira emissão de debêntures tem o custo de CDI de mais 2,4% ao ano, um prazo de 10 anos. Também a terceira emissão de debêntures, primeira série, 1,4% ao ano, no prazo de 6 anos. A segunda série do CDI, mais 2% ao ano, prazo de 10 anos. E a quinta emissão de debêntures, né, primeira série, tem um custo de CDI mais 1,2% ao ano, no período de 3 anos. Né? Então, a empresa aí está confortável diante do período, com um fluxo de caixa de 2,7 bilhões
Então, esse é o saldo de caixa, cuja movimentação desde 31/12/2022 é apresentada abaixo. Então, podemos ver que o caixa é de 2,7 bilhões aqui, como dito, né? Então, considerada a receita oriunda aí de rentabilidade do caixa, as despesas gerais e administrativas, entre outros. Então, essa é a composição do fluxo de caixa da Itaúsa. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário. Também se inscreva no canal. Sua ajuda tem sido muito importante para o crescimento do canal. O som acabou saindo um pouco baixo, mas nos próximos vídeos aí eu vou procurar melhorar a questão sonora para vocês, tá? Aquele forte abraço e até o próximo vídeo.